BOPE é agressivo ou repressivo? Estamos aqui no estúdio do Repórter MT com o comandante do BOPE, o Tenente Coronel Roque, e ele vai tirar essas dúvidas e outras pra gente. Seja bem-vinda, Tenente Coronel Roque. Obrigado por aceitar nosso convite para vir aqui. Comandante, a gente sabe que o BOPE, quando ele sai para as ruas, né, é para realizar um trabalho diferenciado, né? Ele é um batalhão de operações especiais. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente, na prática, o que o BOPE desempenha na sociedade. O BOPE, ele é uma unidade da Polícia Militar, responsável por atuar nas situações de maior complexidade. Quais seriam essas situações? Aquelas ocorrências em que a instituição já deu ali a primeira resposta através dos batalhões, das respectivas áreas, e aí há necessidade de um aporte especializado. Aí o BOPE é acionado para poder entrar e dar esse suporte a essas ocorrências. Por exemplo, as ocorrências em que envolvam pessoas tomadas de reféns, as ocorrências em que haja, de repente, ali um aporte de armamento, de poder de ofensividade maior por parte desses criminosos. O BOPE vai ser empregado. Vamos exemplificar aqui o novo cangaço que teve a incidência a um determinado período aqui no estado em que o BOPE atuava diretamente, né, com as demais forças de segurança. Roubos a estabelecimentos bancários, financeiros, que normalmente os criminosos estão fortemente armados. As ocorrências em que há a presença de artefatos explosivos, nós que somos a unidade responsável no estado para podermos fazer o tratamento de ocorrências dessa natureza, com o nosso esquadrão de bombas. E outras de caráter emergencial e excepcional em que há necessidade de emprego do BOPE. Nós damos o suporte às alternativas táticas num cenário de crise. Então o BOPE é hoje a guardiã da doutrina de gerenciamento de crise. Desde a negociação, a utilização de tecnologia de menor potencial ofensivo, né? Além dos snipers, atiradores de policiais de precisão, e a equipe de intervenção tática, de resgate de refém numa situação dessa natureza. Comandante, falando de crise, o BOPE atuou em 2 ocorrências ano passado, 2 confrontos que terminou com muitas mortes. E essa situação toda gerou um burburinho na sociedade, houve insinuação de que estaria tendo execuções por parte do BOPE. Comandante, explica pra gente o que ocorreu nessas ocorrências, assim, como que foi a atuação do BOPE? O BOPE atua nessas situações quando acionada por conta ali da possibilidade de grupos armados, de grupos fortemente armados que estariam em cometimento de um delito, né? Então, quando chega esse tipo de denúncia, a unidade ela vai apurar. Os policiais vão apurar. Essas ocorrências, especificamente uma delas, houve ali uma denúncia anônima em que os policiais foram verificar e no momento em que chegaram, identificaram exatamente os veículos conforme a denúncia e foram tentar efetuar a abordagem desse veículo. Essa seria aquela ocorrência que aconteceu aqui em Cuiabá? Exato. Naquela área de chácara? Isso, essa mesmo. Uhum. Cabe salientar que o BOPE, assim como toda a Polícia Militar e os órgãos de segurança pública, né, inserido nesse contexto, o BOPE atua sempre dentro dos ditames legais, né? Nós vamos atuar sempre dentro dos ditames legais. Então, nós não vamos para executar a unidade BOPE, os policiais do BOPE não saem para operar, não saem para trabalhar, para fazer o seu serviço, a sua missão, com o intuito de querer executar ninguém. Não é esse pressuposto que a gente leva. Aquela ideia que muitos se falam de bandido bom, bandido morto, não impera no nosso meio. Não impera. Obviamente que nossos profissionais eles vão preparados para poder, antes de mais nada, cumprir com a sua missão, que é efetuar a prisão, a detenção de quem estiver cometendo um ato delituoso.
Mas Quem ao mesmo atirou tempo, primeiro, comandante? mas ao mesmo tempo, já continuamente e respondendo também essa pergunta, nós vamos preparados para podermos atuar diante das circunstâncias que envolvem cada fato. Se o criminoso, igual nessa situação, efetuar um disparo ou atentar contra a equipe policial vai reagir. E nesse sentido, aconteceu nessa ocorrência. Inclusive, né, nessas ocorrências, assim, teve envolvimento até de policiais militares, né, que estavam do outro lado, né, do lado dos criminosos, assim. E a gente fala muito dessa questão, né, já morreram vários criminosos, mas e a equipe do BOPE? Alguém saiu ferido? Houve algum problema? Saíram todos bens? Como que foi esse pós-ocorrência? Sim. Felizmente não houve nenhum ferido dos policiais do BOPE. E aí eu quero desmistificar também uma outra máxima, que parece que para algumas pessoas, quando fala em confronto, o policial tem que sair ferido. Ou o cidadão de bem tem que sair ferido. E não é isso. Quando se fala em confronto, não é igual aquilo que as pessoas assistem em produções cinematográficas, em que há 10 tiros daqui, uma rajada dali, uma rajada do outro lado. Não é assim que é muito mais dinâmico. E os nossos profissionais, eles vão preparados para voltar vivo para casa também. Então, se houver um único disparo que seja do lado de lá, a equipe vai responder daqui. No intuito de, obviamente, resguardar sua integridade e neutralizar a ação que estava atentando contra a sua integridade física. A gente falou de confrontos, né, mas o senhor citou ali no começo essa questão de ocorrências de sequestros, né, de pessoas em cárcere privados. Tem também as ocorrências que as pessoas, né, ameaçam de cometer um possível suicídio e o BOPE é acionado para essas negociações, atentar contra a vida. Recentemente, ano passado, a gente viu alguns casos desses que repercutiram bastante na cidade. No final do ano, a gente teve ali no bairro, na região do CPA, né, o menino que teve o jovem que teve um transtorno psicológico, acabou mantendo a mãe refém. Foram horas de negociação e o BOPE atuou nesse caso, né, e foi bem sucedido. Explica pra gente como é o procedimento para que essas negociações elas sejam exitosas e o BOPE garanta que as pessoas saiam vivas dela. Nós atuamos, como eu disse, o BOPE é uma unidade sui generis. Ela atua em várias situações, né? As situações mais críticas, iguais a essa. Por exemplo, essas ocorrências em que envolvem pessoas que tentam, né, tentativa de suicídio, com utilização de armas, né? Outras pessoas que no cometimento de um delito acabam sendo cerceadas ali da possibilidade de fuga e acabam pegando outras pessoas como reféns, né? E também nas situações de pessoas igual essa que teve, entrou em surto e acabou ali naquele momento atentando contra a sua própria ou a vida de terceiro, da mãe dele nesse caso. Nós estabelecemos dentro da unidade uma atuação por especificidades, né? Então, dentro do BOPE, o nosso efetivo ele é dividido por especificidade, ou seja, temos efetivo que vai trabalhar responsável para atuar na negociação, por exemplo. Temos um efetivo que é preparado, qualificado e habilitado para trabalhar como atiradores policiais de precisão. Temos policiais que trabalham no esquadrão de bombas para o manuseio e para ali transporte ou desativação de artefatos explosivos. Temos profissionais que trabalham no canil, na localização, busca de entorpecentes, drogas, armas, e estamos sendo bastante acionados em ocorrências dessa natureza, diga-se de passagem. Temos profissionais que vão atuar na situação específica do resgate de refém, como a quarta alternativa tática dentro de um cenário de crise dessa natureza. Então, qual que é o protocolo empregado? Crise com reféns, crise com suicidas, crise de estabelecimentos bancários e outras, né? Dentro desses protocolos, as equipes que chegam primeiro dão a primeira resposta. Quando a gente fala de BOPE, comandante, assim, tem um peso diferente, né? Acho que em todo o Brasil, né? É o famoso faca na caveira, né? Ficou muito conhecido pela atuação nas favelas, no cangaço, nesse tipo de confronto. E aí,
cria-se uma lenda urbana em torno do BOPE, dessa questão justamente, né, que a gente conversou agorinha, né, de matar muito, e isso seria, é um rumor, é uma lenda urbana que foi criada, isso que as pessoas têm com o BOPE seria um temor ou é um respeito? Explica pra gente como que criou essa fama, vamos dizer assim. Eu só gostaria de salientar uma coisa. Por exemplo, das 2 ocorrências em que o BOPE participou e que houveram resultado de óbito dos criminosos, nós tivemos outras tantas em que o BOPE preservou vidas, né? Exemplo foram essas, várias que nós participamos, e ainda outras com participação direta do BOPE, em que nós efetuamos prisões de 5, 6, 4 pessoas em cada ocorrência dessa, com armas. Tivemos uma ocorrência em que foram apreendidas 6 armas, né? Tivemos outras 2 que foram apreendidos 2 fuzis e que os criminosos todos foram detidos, encaminhados, só para exemplificar que a nossa atuação é dentro dos ditames legais, né? Dentro dos ditames legais. E isso foi também amplamente veiculado na época pela mídia. Quanto a essa questão dessa imagem que as pessoas têm, né, da unidade, do BOPE, e aí não é exclusividade do nosso BOPE, você bem falou que surgiu muito também por conta do filme Tropa de Elite, que dentro dessa produção houveram ali situações e circunstâncias em que faziam uma certa apologia a uma atuação mais violenta, digamos assim. E isso acabou trazendo um pouco também para a sociedade essa imagem de vai chegar, vai resolver, vai agir, vai agir dessa forma também. Mas pra não uns é bom, né? Para outros é assustador. A gente observa, é um fenômeno, né, na segurança pública, não só, mas sobretudo na segurança pública nacional, clamor aí por parte da sociedade de que se faça justiça, mas ali associando ao fazer justiça com ao mesmo tempo com um julgamento imediato na ocorrência, e não é isso que a gente faz, e não é isso que a gente adota, e não é isso que nenhuma instituição de segurança pública tem como pressuposto, tá? Isso já fica bem claro aqui na minha fala. O BOPE, ele tem que ser respeitado? Sim, ele tem que ser respeitado como qualquer instituição pública, ele tem que ser respeitado, né? Tem que ser respeitado. Qualquer instituição de segurança pública tem que ser respeitada, mas não temida. A gente não vê por esse lado. Hoje a nossa unidade ela está amplamente aberta para a sociedade mato-grossense. Nós temos um número de visitações, um número de pessoas que tentam conhecer, que querem saber mais do trabalho, que várias buscam ações voltadas para a sociedade, né? O BOPE realiza uma corrida, né? Tem trabalhos com crianças, né? Exatamente. Trabalhos na área de prevenção e trabalhos de proximidade com a sociedade, né? Até para desmistificar exatamente essa ideia de uma unidade extremamente repressora, né? O BOPE ele vai atuar incisivamente? Sim. É uma natureza do BOPE atuar de maneira incisiva nas situações que assim requeram. Por quê? Porque nós seremos ali o último recurso da instituição na segurança pública para determinadas situações. Por exemplo, nessas situações de grupos fortemente armados que tentam contra a sociedade, contra a vida do cidadão de bem. Papel, né? Alguém tem que fazer. Depois da primeira e segunda resposta vai chegar no BOPE. E aí o BOPE tem que resolver essa situação muitas das vezes. Se o criminoso der o primeiro tiro, o BOPE está preparado para responder. Exatamente. Resguardando a integridade nossa, a integridade de terceiros, numa situação de eventual tentativa contra os nossos policiais. Volte sempre, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço e também o BOPE, como uma unidade voltada à sociedade mato-grossense, está de portas abertas a toda a sociedade mato-grossense. As nossas redes sociais estão lá para receber ali as informações, receber ali as críticas e também ali toda a manifestação da sociedade mato-grossense. Muito obrigado.